Fala, turma do MotivaCast, tudo bem com vocês? Hoje estamos recebendo aqui na sede da Intelidata para uma conversa muito interessante e instigante o professor Fernando Merizio. Professor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Lucas. Muito obrigado. Um prazer estar aqui. Pô, que coisa boa. Agradeço demais o convite para falar sobre um tema tão importante, tão fundamental, né, para o nosso momento atual. Justo, muito legal. Pô, então já vamos começar direto ao ponto, assim, Certo. né? Eu queria saber e queria que o professor compartilhasse com nós um pouco sobre a sua jornada acadêmica e profissional na Unifeb, né? E Certo. aí a gente já entra aí na inteligência artificial e... Joia. Perfeito. Bom, na Unifeb esse ano eu estou completando 12 anos, Legal. né? E de educação eu tenho cerca de 25 anos já. Poxa. Eu sei que não parece, Não. né? Obrigado. Não mesmo. Mas tenho 25 anos na educação, né? Legal. Trabalhei bastante com educação básica, né? Rede estadual, rede municipal. Olha só. Trabalhei também com a área de tecnologia educacional, né? Digamos assim, esse é meu maior período, né, profissional foi dentro dessa área. E ali na instituição, então, atualmente eu coordeno um curso de licenciatura em tecnologia educacional, Poxa. né? Um curso no qual nós trabalhamos muito, né, as questões de inteligência artificial ali. Uhum. Coordeno uma pós também em tecnologias digitais aplicadas à educação e metodologias Que ativas, legal. que é uma pós que prepara professores, né, para novas metodologias, uso de tecnologias. E lá eu também sou assessor pedagógico, né? E na qualidade de assessor pedagógico, muitas vezes trabalho com processos de formação lá na Unifeb, né? As formações de professores, de técnicos, Uhum. além também das formações que a gente oferece para a rede municipal e estadual de educação. Pô, que Também. bacana. Sim. E é uma coisa que às vezes a gente se pergunta importante, né? Tudo se atualiza tão rápido. E os professores, né? Se Sim. atualizam também, né? Sim. É porque os cursos de graduação, eles dão um bom embasamento teórico, né? Uhum. Mas as questões das mudanças sociais, elas exigem, né, uma capacitação em tempo real, digamos assim, né? Verdade. Por isso que nós sempre falamos, principalmente ali para os cursos de licenciatura, Uhum. da importância daquilo que a gente chama de formação continuada, né? E dentro desse processo, nós buscamos ensinar o aluno os mecanismos do aprender. Eu acho que esse talvez seja um ponto fundamental, Nossa, faz muito que é o que sentido. prepara as pessoas para Uhum. as coisas que virão depois, né? Justo. Então, assim, na minha jornada acadêmica, né, no meu processo formativo inicial, eu sou graduado em psicologia e em design. Que legal. É, Pô, e duas áreas diferentes. diferentes, né? Elas conversam entre si, né? Elas têm afinidades, né? Mas de forma alguma eu fui preparado para essas tecnologias que Uhum. nós vemos hoje, né? Justo. Eu acho que isso acontece com todos os profissionais, mas uma vez que a gente tem uma base bem estruturada, né, que nos leva a aprender cada vez mais, né, a gente consegue buscar qualquer coisa. É verdade, né? É verdade. Pô, mas o professor também trabalha com a questão de jogos, né? Sim, Vamos falar um pouquinho? com certeza, com certeza. Então, eu estudo jogos já há bastante tempo, né? Mais ou menos há uns 16, 17 anos, Caramba. né, quando eu entrei no design, a minha graduação é em design de produto, Uhum. mas eu fui para o design de produto pensando em jogos, Que né? legal. E daí terminei a graduação com um TCC na área de board games, né, Pô, que trabalhando com board games para legal. formação. RPG também, não? Que RPG legal. é muito da minha praia É, também, que sim. legal, cara. Eu leciono Aham. disciplina de RPG na graduação e na pós. Que Nós legal. temos hoje, né, felizmente, disciplinas de graduação sobre RPG de mesa Pô, que legal, educacional, cara. né? Eu sempre costumo brincar dizendo assim que nós vencemos, né? Finalmente vencemos porque hoje, né, o RPG de mesa se mostrou uma ferramenta muito capaz de estar na sala de aula, Uhum. né, para discutir resolução de problemas, resolução de conflitos, Nossa, faz todo sentido. criatividade, Aham. estratégia, liderança, comunicação, né, habilidades sociais que são fundamentais para a vida também dos alunos, Muito né? justo. E hoje o RPG nos dá uma base muito sólida e segura para trabalharmos na educação, né? Hoje a gente tem dissertações de mestrado falando sobre isso, livros, pesquisas. Então é um jogo que é levado muito a sério, né? Justo. E o RPG é esse mundo incrível, né? De fantasia, de imaginação, de regras e fundamentalmente a ideia de uma
de um sandbox, né? Aham. Uma caixa de areia onde você pode criar qualquer coisa lá dentro, né? Então, nós temos sempre uma alegria muito grande, assim, quando podemos ensinar e fomentar, né, Que legal, essas novas gerações a que discutirem o legal. RPG em sala de aula. Pô, e agora o professor me deixou curioso, né? Sim, O professor é da década de 80, 70, 90, final de 70. finalzinho de 70, Isso, né? finalzinho de 70. Então deve ter começado com o quê? Com Atari, Sim, sim, Nintendo. sim, O que que sim, foi o sim. console inicial ali que você começou a jogar? Então, a minha primeira experiência com jogos deve ter sido ali por 89, por ali, né. Um tipo de experiência muito comum de quem jogava na casa dos primos, né. Sim, sim, E aham. o que era muito comum, porque o videogame naquela época era algo praticamente inalcançável, É verdade, financeiramente é falando, né. verdade. Eu acho que se nós atualizássemos os valores para hoje, nós teríamos algo muito maior do que os videogames, Justo, né, topo de linha justo. são, né. Então, a minha primeira experiência foi com Atari, Aham. né, eu joguei na casa dos meus primos, eu acredito que por volta de 1989, e o primeiro jogo que eu joguei foi o Enduro. Enduro, ô, Enduro. nossa, cara, muito bom. E depois nós tivemos outras experiências, né, então, eh, um pouco depois a gente teve acesso a um Master System, aquela Sonic. versão portátil, Verdade, 3 né. botõezinhos azuis. Eu Exatamente essa. tive essa também, vinha com Sonic embarcado, né. Sim, sim. Era uma proposta muito interessante, Hum. assim, né. Ele só tinha um cabo de energia e ele conectava por ondas de rádio na TV, né. Ele É, tinha uma antena, né. do Lembra? ladinho, aham, Isso. aham. Então, ali foi a primeira experiência na nossa casa, né, de Uhum. termos videogame. E depois dali pra frente, sim, daí outras Daí experiências com foi Super Nintendo, a gente passou por 3DO também, PlayStation, legal. Xbox, e hoje eu continuo cultivando isso, né. Bom, bom. Então na minha casa tem vários consoles lá, né, Aham. eu jogo, meu filho, minha filha. Tem algum estilo específico que o professor gosta de jogar? Eu gosto de jogar muita coisa. É bem variado. Mas assim, eh um dos meus jogos preferidos é inacreditável, mas é Euro Truck Simulator. Nossa, nem fala. Pô, mas isso é muito bom, Eu jogo Euro cara. Truck Simulator. Que legal. E com o setup completo. Setup completo, volante, Tem que ser, né? pedal, câmbio manual, Caramba, né. cara. É uma experiência muito boa, né? É muito boa. E é um case muito legal dentro da área de jogos também, porque ele é um jogo antigo já, né, e a Uhum. desenvolvedora ela mantém a comunidade, né, muito envolta Pô, que legal. do desenvolvimento do jogo, então tem sempre DLCs, novidades, aprimoramentos. É Já vira uma coisa fantástico. viva, né? Não morre nunca. É assim, eles prestam um ótimo serviço para a comunidade de motoristas virtuais. Que legal. Mas, jogo RPG também, gosto Aham. muito de jogar RPG no computador, né. Uhum. Eh, eu voltei a jogar Baldur's Sim, Gate 3, sim. tinha deixado ele um pouco Pô, parado. a Microsoft lançou no bundle deles lá quase todos, né? Sim, Dentro do Xbox, lá agora sim, tá quem tem sim, Ultimate já pode. sim, eu assino o Ultimate também. Aham. Ah, é, fugir um pouquinho aqui né, Aham, do nosso roteiro, professor, mas é porque eu também curti muito essa época, esse período aí, aham, sou um fã de games também, aham. acho muito legal, mas vou voltar um pouquinho para IA Com generativa, certeza, depois a vamos gente lá. volta para lá, Aham. né. Ela tem sido um tópico agora em destaque, né, é o Certo. hype que a gente está falando sobre isso e tal, Uhum. né. E eu queria saber nas suas palavras, né, como é que o professor definiria a IA generativa para o nosso público, né? E Certo, quais são os principais fundamentos que a diferenciam das outras formas de inteligência artificial? certo. Eu lembro, assim, as minhas primeiras experiências ali com o ChatGPT, né, e bem no começo era muito parecido com algumas coisas que nós já tínhamos acesso, né, em termos de você fazer uma pergunta, Uhum. responder, mas logo a ferramenta foi se mostrando capaz de criar coisas, né. Esse seria um dos pontos fundamentais da IA generativa com as quais a gente, lida, né, essa Uhum. capacidade de criar coisas novas, né, de gerar imagens, de produzir textos, né, que nós poderíamos considerar como textos únicos, Uhum. né, mesmo que nós façamos a mesma requisição, a saída nem sempre é igual, né, ela tem Exatamente. diferenças, e são diferenças baseadas na maneira como eu, Intera gerencio e treino a minha IA,
da mesma forma como você gerencia e treina a sua de formas diferentes, né? Justo. Então, essa qualidade de criar é o que talvez seria o ponto principal em termos de diferenciação para uma IA preditiva, né? Uhum. Como no caso a Alexa, Uhum. que são também IAs muito importantes, né? Muito fundamentais, mas elas são pré-programadas para te responder a partir de comandos já definidos, né? Uhum. Então, se eu perguntar sobre o tempo, ou se vai chover, ou se eu devo sair com guarda-chuva, ela entende esses 3 contextos e sabe que, bom, ela precisa ir lá buscar a informação sobre previsão do tempo e me apresentar. Agora, no caso das IAs generativas, né, Muda completamente o cenário, né? ChatGPT, Claude, o Gemini e tantas outras, elas Uhum. sim são capazes de criar coisas novas, né. Então, nós podemos pedir a geração de um texto, de uma imagem que nós até então não tínhamos imaginado, e ela vai nos ajudar a imaginar aquilo, Perfeito. né. Então, eu acho que isso talvez seja uma das coisas que mais fascina, assim, né. Eu lembro de algumas experiências de geração de imagens pela primeira vez, né, tanto no o próprio ChatGPT ou o Midjourney, que é uma ferramenta que eu Nossa, o Midjourney foi sensacional, né? Eles fantástica foram para fora da criação de curva. imagens, Aham. né. Eu tinha assinatura dela por muito tempo, eu usei por muito tempo, assim, é fantástico, né, e é impressionante, assim, você vê o nível de criatividade, né, e a partir do momento que você começa a dominar, né, a engenharia de prompt, como a gente fala, Justo. que é a maneira como nós damos os comandos, né, principalmente nas que geram imagem, a gente vai tendo resultados, assim, incríveis, né. Aham. Quando você coloca lá que você quer uma resolução de 8K com uma lente específica de câmera, Aí a né, você coisa. vai te surpreendendo, né. Aham. E eu lembro, assim, de várias experiências de eu pensar comigo: "Eu não acredito que isso possa estar acontecendo". Por quê? Né, É verdade? eu sou de uma geração onde nós vimos a internet surgir, né. E Justo. aquela internet totalmente estática, né. As primeiras vezes que eu acessei a internet foi com modem de 14 kbps, né. Famoso Então, pulso do final de semana, né? Deus, e aquilo não baixava nada, né, não, Nada. quase não dava para acessar nada, assim, Escolhia né. 10 Ah, músicas a noite inteira, quando eu olhava no outro dia só tinha uma, era um vírus. e as primeiras vezes que eu acessei a internet, ali por volta de 96, 97, eu acredito, Uhum. né, a experiência era essa, né, você sentava na frente do computador e você esperava. É, Né, é. então, essa é uma geração que viu um crescimento muito rápido, Uhum. num período muito curto da nossa vida, né, somos muito jovens ainda, Justo. e isso nos fascina muito, né. Como que essas coisas estão na nossa mão agora? É verdade. E o principal, como é que eu torno isso, né, um uso efetivo dentro da minha área de atuação, da minha área de formação, né, quais são os limites éticos com relação a isso? Justo, muito legal. Eu fiquei curioso agora, o professor estava falando sobre essa questão da IA generativa em relação à forma com que ela entrega os resultados, né? Certo. Daria para a gente dizer que ela se personaliza, então, de acordo com a nossa personalidade de uso? Como se fosse, além Sim. disso, se adapta a nós. Sim, sim. É aquilo que a gente chama de treinamento, né. Uhum. Então, principalmente ali no ChatGPT, a partir do momento que você tem o seu perfil, né, as coisas que você costuma alimentá-la, né, ela vai entendendo a maneira de te responder também, né. Uhum. Então, o meu ChatGPT é um ChatGPT voltado para as questões de um professor, Perfeito. né. Então ela consegue entender que eu preparo aulas, que eu preparo palestras, formações, né, e ela costuma me devolver baseado nisso, Uhum. né. A minha IA, né, o meu ChatGPT sabe que eu jogo RPG, né, então de vez em quando ela vai Ela trazer traz. algum elemento, né, com relação a isso. Então essa personalização ela é muito importante, Sim. né, porque há uma adaptação sim àquilo que nós alimentamos ela, Uhum. né. Uhum. Então, sempre nas formações, né, eu costumo dizer assim: "Olha, é importante", trabalho muito com formação de professores, Uhum. né, é sempre importante que nós possamos manter o nosso ChatGPT na nossa conta de e-mail pessoal, né, Boa. porque eventualmente nós estamos num trabalho, numa escola e nem sempre talvez tenhamos acesso ao nosso e-mail institucional, né. Justo.
E eu sempre fico pensando assim, imagina você treinar a sua IA com uma conta de e-mail durante 2, 3, 4 anos Depois e você perdeu. perdê-la. Você vai ter que treinar de novo, Ah, né? Então, é como se nós estivéssemos treinando um agente pessoal, uhum, né, específico para as nossas necessidades. Eu acredito que há muita potencialidade ainda para se descobrir nisso, né? Eu perfeito. acho que nós temos já bastante conhecimento em termos de engenharia de prompt, né? Quais são as melhores maneiras de solicitarmos as requisições, Uhum. né? Então a gente tem bastante informação já sobre isso, técnica, mas eu acredito que há muito mais ainda para a gente fazer pela frente, sabe? Legal, legal. E para quem está nos ouvindo e que, de alguma maneira, né, professor, talvez ainda não tenha o contato diário com a IA, né, e Certo, já até tentando desmistificar um pouco, né, certo. a gente poderia considerar, assim, a IA hoje como uma ferramenta ou ela realmente vai ser algo disruptivo que vai acabar eh, quebrando padrões, conceitos? Como é que o professor vê isso para quem Certo, ainda não está tão certo, né, não interagiu tanto ainda com ela? certo. É um exercício de futurologia, né? Exatamente. Eu gosto bastante dessas provocativas porque elas fazem nós olharmos para as tecnologias que foram incorporadas dessa maneira, Uhum. né? Então, quando a internet surgiu, quando o computador surgiu, né? Sempre envolto de uma certa aura de mistério de como que nós faríamos uso dessas ferramentas, né? Verdade. Principalmente no campo que eu acompanho, que é o campo da educação, Uhum. né? Então, houve um tempo em que se pensava que o computador substituiria o professor, Justo. né? E esse tempo não Nunca chegou. chegou e provavelmente nunca vai chegar, né? Por quê? Porque ele ainda precisa da instrução humana, da orientação humana, do uso ético humano, né, Justo, para o seu justo. encaminhamento, né? Uhum. Com relação às ferramentas de IA, eu acho que nós vivemos mais ou menos um momento assim, Uhum. né, com um futuro ainda para ser descoberto. Eu penso que talvez essa seja a minha melhor perspectiva, Legal. né? Descoberto no sentido de não que nós vamos encontrar com ele lá na frente, mas que nós precisamos construí-lo, né? Justo. Então, eu sou um grande entusiasta, né, de incentivar as pessoas a utilizarem como uma ferramenta da nossa época, né? Como algo que é da nossa contemporaneidade agora, Para potencializar, né? para potencializar e para que também não haja um processo de exclusão digital, como a gente chama, né? Então, hoje a gente pode dizer que parte da sociedade ela é excluída digitalmente também, não só por conta do acesso, mas também por conta do conhecimento. Uhum. E a gente vê que isso é bastante prejudicial, né? Então, às vezes a gente encontra pessoas com mais idade que têm dificuldade de acessar um computador, um e-mail, e a gente sabe o quanto que os serviços hoje, né, que estão à disposição das pessoas estão nesses lugares, Aham. né? E eu acredito que a IA será sim também, né, um grande divisor de águas nesse sentido, de que saber utilizá-la será fundamental, principalmente para o mundo do trabalho, Perfeito. né? Acredito também que as gerações que estão nesse momento, né, as gerações mais novas, né, pela nossa experiência passada, elas encaram com mais naturalidade isso, É, é né? verdade. Daí eu acredito que elas sim conseguem ver como mais uma ferramenta das tantas outras, por conta de que não tem esse resgate histórico, né, do quanto que nós evoluímos para chegar até onde estamos hoje. Verdade. Elas só estão consumindo Só agora, né? estão consumindo, né? Então eu acredito que será muito natural. Mas a nossa preocupação é com as pessoas que não são contemporâneas a essa ferramenta, digamos Uhum. assim, né? Perfeito. Porque elas, eu acredito muito, assim, que é muito importante que elas possam e devam acompanhar essa evolução, Verdade. né? Acho que essas ferramentas, elas, nesse momento, elas ainda estão muito destacadas, digamos assim, né? Uhum. Então, hoje, eu acesso o Midjourney, eu vou lá no aplicativo, no site, eu acesso o ChatGPT, eu acesso a Siri, a Alexa, né? E ainda eu vou num lugar específico, Para né? cada coisa, né? Mas eu acredito que elas estarão em algum momento tão misturadas que a gente não vai perceber. Já integradas no ambiente, né? Integradas, né? Então, talvez eu chegue num caixa do banco, ele vai fazer um reconhecimento Já vai facial, te chamar pelo nome, e eu possa né? falar simplesmente, né?
né, faço uma transferência ou quero sacar um dinheiro, alguma coisa E assim. algo aconteça. Que legal, que Sim. legal. Magia, né? É Nossa, nem magia. fala, nem fala. Eu não vejo a hora de chegar, tá? Sim. Vamos agora para o bloco 2 aqui falar um pouquinho sobre IA generativa e o ensino superior, né? Certo, A Unifeb tem demonstrado um compromisso crescente com inovação, né? Inclusive certo, com a criação dos novos laboratórios, eventos focados em IA. certo. Como o professor vê a IA generativa transformando o ensino superior e quais são as aplicações mais promissoras para professores e alunos? Certo. É uma pergunta bastante desafiadora, porque trabalhar com a IA no processo educativo é algo que nós estamos construindo agora, né? Então, ele é um processo assim, de muita discussão, Uhum. de muita conversa e de muito diálogo, né? A Unifeb é uma instituição muito responsável com o ensino que ela entrega para os seus alunos e para a comunidade. Uhum. E da mesma forma, ela busca olhar para a inteligência artificial, né, com esse cuidado, né? Então, é um olhar, sim, atento, entusiasmado, mas é um olhar também cuidadoso, porque Responsável, né? responsável, porque nós estamos tratando da formação de um profissional, né, da construção de uma vida, de sonhos, É. de habilidades técnicas que são específicas de cada profissional que nós formamos, né? Isso. Então, nós temos tratado isso com muita seriedade no nosso processo. Isso envolve, né, como você falou ali, laboratórios específicos, isso envolve muita formação, né? Então a instituição tem investido em formação para o seu corpo docente, Uhum. né, formações internas para os nossos funcionários também, né? Então muitas vezes fazemos formação entre nós mesmos, né? Ah, que legal. Eu acabo ministrando algumas delas também, Uhum. mas temos também formação com profissionais externos sobre IA, né? Tivemos no ano passado uma formação bastante extensa e robusta nessa área, né? Atingindo um número muito grande de profissionais da instituição. Estamos trabalhando na produção de um documento, né? Com essa perspectiva, né? De alinhamentos éticos, né? Para o uso da inteligência Que artificial no ensino superior, legal. Aham. né? Isso tanto Norteador, assim. norteador, Que tanto para bacana. professores quanto para alunos, né? Aham. Eh, Nós temos discutido muitas coisas e os professores têm procurado caminhos de como fazer isso, né? É uma construção, É né? uma construção, mas a gente sentiu essa necessidade também de algo que pudesse, nos colocar na mesma página, né? Que todos pudessem consultar e saber, olha, o nosso contrato de uso da IA no processo educativo é esse, né? Porque ao mesmo tempo que nós precisamos, sim, trazer as ferramentas, porque elas vão fazer parte da vida do profissional que nós estamos formando, mas também nós precisamos deixar claro para o nosso aluno que há habilidades específicas, competências que precisam ainda estar com ele, Legal. né? Que ele não pode delegar isso para a inteligência artificial, né? Tem que cuidar com as expectativas, né? Sim. Então, muitas vezes, né, a nossa orientação para o uso é uma orientação que vai fazer com que o aluno, sim, aproveite a ferramenta, mas que a ferramenta não substitua aquilo que ele deveria ser capaz de fazer. Legal. E isso muitas vezes a gente vê, né? A ferramenta substituindo as habilidades. Ela tem competência para isso? Numa certa parte, sim. Uhum. Né? Então, eu redijo um texto, por exemplo, né? E eu peço para a IA verificar a questão ortográfica, Uhum. semântica, né? E ela consegue me explicar isso. Então, quando eu uso a ferramenta para potencializar o meu processo de escrita, né, eu estou fazendo, digamos assim, aquilo que a gente entende como o melhor uso da ferramenta. Mas se no meu prompt eu só peço para que ela construa o texto e eu não construo, eu deixo de desenvolver a habilidade, Perfeito. né? Então, esse dilema que muitas vezes é tentador, nós já fomos alunos também, Nossa, nem né? fala. E temos essa perspectiva, essa experiência de que, poxa, trabalhei o dia todo, estudei à noite, estou cansado, né? Ainda preciso produzir um trabalho. Se eu fizer um prompt bem feito aqui, né? Ele não vai me Já não entregar? resolve. Não resolve, né? E de fato não resolve, né? Uhum. Acaba, é isso que nós
mostramos ao aluno, né, de que ainda o caminho do esforço, do desenvolvimento técnico, acadêmico, é ainda o caminho que vai torná-lo um melhor profissional, né? Por mais que seja tentador, né, o caminho mais fácil, nós acreditamos que a ferramenta é para potencializar e não Perfeito, para substituir, perfeito, né? perfeitamente. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa questão da personalização do aprendizado, né? É um dos grandes Certo. potenciais da IA, né? Poderia nos dar alguns exemplos práticos de como essa tecnologia pode criar experiências educacionais mais adaptadas e eficazes para os alunos? Certo. Eu acho que as perspectivas nesse campo são das melhores, né? Nós temos visto alguns projetos, né, em termos de personalização para ambiente virtual, né? Eu lembro de ter acessado uma palestra do fundador da Khan Academy, né, falando justamente sobre essa possibilidade de que, principalmente pensando em ambientes virtuais, né, o aluno teria uma trilha absolutamente Personaliz... personalizada para o Nossa, seu processo, né? Nós trabalhamos numa perspectiva lembra um nesse paradigma sentido. educacional, na verdade, né? Isso, isso. Porque, às vezes em larga escala, né, fazer esse acompanhamento muito próximo ao aluno, identificar essas necessidades, né, e pontuar aquilo que ele precisa melhorar, ou muitas vezes aquilo que ele poderia ir além, Que é nem ele vê, né? que nem ele vê, é muito complexo, né, com as ferramentas que nós temos, né, até o momento. Uhum. Então, eu acredito que as ferramentas de IA, por exemplo, incorporadas a esse processo, né, Nossa. elas serão fantásticas para fazer sugestões em termos de trilhas de aprendizagem, né? E nós tentamos muito fazer isso na qualidade de professores, Aham. né? Quando a gente percebe que o aluno tem muito interesse num conteúdo, por exemplo, né? Então, assim, olha, você está demonstrando muita vontade de aprender isso aqui, ó, tem mais esses textos aqui, esses artigos, tem aquele livro. Então, esse encaminhamento, eu acredito que ele será muito mais possível com essas ferramentas. Uma vez que tenhamos um banco alimentado, né? Uhum. E, naturalmente, né, boas instruções dadas por professores, né, a gente vai conseguir fazer uma personalização Absurdo, né? fantástica, né? Absurdo, né? Eu queria aproveitar para engatar uma pergunta Aham. aqui. A gente está vendo agora, e isso é muito recente, né? Essa mudança para essa coisa agêntica, né? O Google está falando em IAs agênticas, né? Certo. Estão Aham. começando a introduzir os agentes, né? Nesse cenário, por exemplo, o aluno poderia ter dentro da instituição um agente específico cuidando da jornada dele, ali do lado Sim, dele? Esse tipo de questão seria possível, né? Porque a gente está vendo isso agora, né? sim. Aham. Eu acredito que tudo tem indicado para que sim, né? Uhum. Para que nós tenhamos um momento eh, onde esses agentes estarão mais presentes, né? Até o momento, assim, pelo menos as minhas experiências, elas não foram muito satisfatórias, né, Aham, com o uso aham, de agentes, né? aham. Pelo menos daquilo que eu vi em termos de promessa e daquilo que está sendo De fato, né? ofertado no momento, né, de fato. Então, eu acredito que há sim já um avanço, né? Essa há a possibilidade, ele já acontece, ele já funciona, né? E a gente tem visto experiências assim muito interessantes, né? Sim. De configurar um agente para ele marcar uma consulta odontológica, ele vai na internet, acessa as clínicas, pega o WhatsApp, manda mensagem, Sim, aham. né? O que para nós é muito surreal, né? Porque é uma ferramenta que está navegando, está clicando, está se comunicando, Tá autônoma, né? está autônoma, né? E isso para ficção científica é fantástico, né? Fantástico, não é verdade? Mas eu acredito que ainda há um caminho um pouquinho maior para a questão dos agentes. Acho que é uma possibilidade, sim, né, deles serem tutores virtuais, né? Justo. Uhum, Nesse sentido. Eu acredito muito nessa potencialidade das ferramentas de IA, uhum. né, como tutores, né, Que auxiliam nisso, é, né? como aquele talvez um profissional, onipresente ali, Né? né, que nós possamos consultá-lo com mais frequência, Uhum, né. Acho que talvez depois a gente possa tratar um pouquinho mais disso, uhum. mas eu acredito que ainda falta estar um Falta. pouco mais difuso e as ferramentas um pouco melhores. Pelo menos do que eu já testei de agentes,
né? Ainda há uma certa dificuldade, você tem que esperar muito, às Isso, vezes não dá demorado. certo. Daí, se você pede para ele analisar um site que precisa de um login, ele já diz: olha, você tem que ir para o manual aqui. Então, claro, né, são ajustes ainda, Uhum. mas eu acredito muito nesse potencial. Acredito também que eles estarão espalhados pela face da Terra, É, né? né, É. cumprindo mil funções. Uhum. E, de certa forma, nós tínhamos alguns presságios disso, né? Quando a gente vai lá olhar para o Google, por exemplo, né? O Google tinha muito tempo os robôs, né? Faziam a pesquisa Que por trás fazem ali, aham. pesquisa, que entram no site, Uhum. classificam, né? Fazem todo o processo de categorização, devolvem para o banco, é indexado, volta em termos de pesquisa. Então já havia ali certos dispositivos que estavam Trabalhando nesse trabalhando formato. num formato que seria mais ou menos isso, né? Uhum. O que é muito interessante, né? Agora, pensar que talvez em algum momento nós tenhamos uma internet, né, povoada de agentes, né, que talvez a gente não tenha mais noção do que tudo eles É, estão do que fazendo, né? Do é. que tudo eles estão verificando, né? Uhum. Eu acho que em termos de potencialidade para a espécie humana, né, pensando na quantidade, vamos usar o termo infinita, né, de conhecimento, né, de informações que nós temos na rede, talvez seja um novo horizonte que possa vislumbrar outros tipos de categorização da informação, Uhum. né? Porque se em algum momento da história nós não tínhamos como categorizar para além dos livros, Agora. hoje, por conta do volume, nós também não temos mais como juntar isso, né? Então, há também uma grande quantidade de informações que talvez fiquem perdidas, Uhum. que a gente não tem acesso, ou que a gente não consiga resgatar, né? Quem de nós vai muito além do que a página 2 ou 3 do Google, por exemplo, né? Exato. Então, há muita coisa também que eu acredito que está sendo perdida, que talvez essas ferramentas pudessem Possam nos ajudar, né, a fazer um processo de categorização diferente, talvez. melhorar, Mas né? daí eu estou imaginando, né? Vamos lá, vamos lá. Tô imaginando. Legal, esse papo é muito bom. A Unesco tem enfatizado a importância de desenvolver competências em IA para Aham, professores. Na sua visão, quais são as competências mais críticas que os educadores precisam adquirir para integrar a IA generativa, certo, né, de forma ética, produtiva em suas práticas pedagógicas? certo, perfeito. Bom, eu penso assim que um dos pilares, né, que a Unesco traz é a questão da centralidade no humano, né? Eu acho que é uma preocupação muito grande de que nós ainda estejamos no centro do processo, Uhum. né? Então, eu penso que é muito mais do que uma questão tecnológica, talvez seja uma questão até antropológica ou sociológica, né, de que seja ainda uma ferramenta que esteja sempre por debaixo da nossa tutela, do nosso cuidado. E, e da mesma forma, né, como nós enxergamos as boas potencialidades para o uso de IA, nós sabemos que também existe lá fora um mundo, né, com pessoas que vão utilizar a ferramenta, né, para, enfim, para uma série de processos, né, muito ruins. Então, essa centralidade no ser humano como controle, aliada à questão ética, eu acredito que sejam os dois pilares fundamentais, né? Penso que, dado o poder dessa ferramenta, né, falávamos agora há pouco dos agentes, né, daquilo que eles talvez serão capazes de fazer, tanto para o bem quanto para o mal, né? Justo. Vamos trabalhar É. assim, de forma dicotômica. Eu acredito que se nós não tivermos, né, um alinhamento ético definitivo e muito bom sobre isso, né, a gente corre o risco de ter muitos problemas. Eu não imagino que nós chegaremos no ponto da ficção científica, né, que sempre nos assustou com relação a isso, né? Sim. A ficção científica sempre trouxe a IA como uma grande vilã. Terminator tá aí, né? Terminator tá aí, né? Então, diga bom dia pro seu chat GPT. Brincadeira. Agradeço. Agradeço. Eh, não é o ponto, assim, mas,
Eu acho que nós não chegaremos nisso de forma alguma, eu acho que não é essa a questão, Uhum. mas aquilo que as pessoas farão em termos de uso. Isso sim é muito preocupante. Para além dessas duas questões, da centralidade e da ética, eu penso ali que o direcionamento da Unesco, em termos da necessidade de que as pessoas aprendam a ferramenta e usem ela tanto para a formação profissional, né, nos processos pedagógicos, educacionais, né, quanto para o delineamento das suas questões profissionais mesmo, né, do seu uso enquanto profissional de X ou de Y. Então, isso nos acende um alerta para as necessidades de formação e daquilo que a gente chama de letramento digital, que é um conceito bastante amplo e bastante utilizado dentro da área da tecnologia educacional, Uhum. mas que diz respeito, né, à possibilidade de que todo mundo tenha acesso e de que todo mundo possa utilizar essas ferramentas, né? Uma forma democrática, Se né? nós pensarmos em termos educacionais, né, de um professor que não usa e que não ensina inteligência artificial, e de alunos que talvez não aprendam a utilizá-la em sala de aula, qual será a diferença desse aluno para aquele outro aluno que foi incentivado a utilizar de forma ética, consciente, né, que foi orientado no uso de prompts, de configuração, de personalização? Então, Vai ser é gigantesco, né? urgente, né, para o processo educacional a incorporação desses Faz temas, todo sentido. né, como um grande equalizador, né, das diferenças que há nos processos educacionais, né? Então, com certeza, as crianças que não terão acesso, né, elas terão uma desvantagem depois, né, no mercado de trabalho, Gigantesca, né? em muitas profissões, Hum. né? Professor Fernando, como coordenador do curso de jogos digitais, o professor está na vanguarda da inovação nesse setor. De que maneira a IA generativa está revolucionando o desenvolvimento de jogos, Uhum. desde a criação de mundos e personagens até a experiência do jogador? Certo. Eu coordenei o curso, né, de jogos digitais que nós tínhamos na Unifeb. Infelizmente, a gente não tem mais esse curso ali, Ah, que pena, né? né? Mas eu sempre continuo trazendo a questão dos jogos para as minhas outras disciplinas também, né? Então eles fazem parte do meu percurso, né? Eles Aham. estão na minha mochila de professor, então sempre eu costumo trabalhar com isso. Eu acho que as possibilidades de IA dentro dos jogos, elas são gigantescas, né? E nós temos visto algumas coisas acontecerem em alguns experimentos já, né? Eh, Falasse ali da questão da geração procedural, né? Uhum. Então, ela já acontece bastante, né, nos jogos, e ela acontece por meio dos algoritmos, né? Eu acredito que a IA poderá dar uma personalização maior Para isso. para esse tipo de tecnologia, né? Acho que a partir do momento que ela consegue entender toda a lore, né? Toda a questão ali da história do jogo, né? Dos itens históricos dentro do jogo, eu acho que ela seria capaz de entregar, né, ambientes, vilões, né, e NPCs, né, personagens não jogáveis, com ainda mais proximidade com o conjunto narrativo do jogo, né? Então a gente sempre pensa no jogo como um grande conjunto narrativo onde todos os itens fazem sentido lá dentro. Eu acho que as capacidades de leitura, né, de IAs generativas permitiriam, né, ter talvez uma compreensão, né, muito ampla desses elementos. Embora essa questão do uso de IA dentro dos jogos, né, por ser ainda muito nova, ela ainda gera muitas discussões, muitas polêmicas, né? Então, Então, então há, digamos assim, dois grandes times, né? Dois grandes times. E, e são discussões extremamente válidas e pertinentes, né? Por um lado, a gente consegue ver essas potencialidades, né? Vamos imaginar, isso a gente já tem exemplos, né? Quando a gente vai na internet, a gente já consegue ver, por exemplo, um taverneiro em Skyrim, né? Elder Scrolls 5 Skyrim, alimentado por inteligência artificial e você podendo conversar por horas e horas, né? isso é muito legal. Eu fico só me perguntando se a pessoa vai sair Dali. da taverna para fazer as missões ou Ele se ela. vai virar um cliente assíduo. Não, eu não posso agora derrotar aquele dragão porque É. eu falei pro taverneiro que eu estaria lá hoje.
A gente vai tomar um chopinho junto. É, né? Ai, cara. Então, assim, há uma potencialidade real, né, do uso dessas ferramentas. Eu lembro que uma das primeiras demonstrações da NVIDIA era justamente de um vilão, né, comandado totalmente por inteligência artificial, Cara, que legal. né? Eu imagino que seja o tipo de vilão dos Souls-like, né? Aham. Os Dark Souls da vida que ninguém consegue Sim, derrotar e que sim. você fica... Porque se ela é capaz de aprender, né, de criar talvez novas habilidades, de entender ali os padrões do jogador, como é que nós vamos derrotar uma criatura Derrota, né? dessa, né? Então, é muito instigante isso, né? Porque a gente não sabe tudo que será capaz de ser produzido, né? Agora, por outro lado, nós temos também essa possibilidade de que nós tenhamos um processo de produção de jogos mais acelerado, e hoje isso é um problema, Uhum. né? Há quantos anos que nós estamos esperando por GTA 6, Nossa, que era para ter saído no ano passado, é uma atrás da outra a promessa, né? e tantos outros jogos, né? Uhum. Então, hoje, né, o desenvolvimento de grandes jogos, eles costumam demorar muitos anos. Alguns chegam próximo a uma década, né? Sim. E daí você fica imaginando, né? Poxa, então quando é que eu vou jogar o 7? Quando eu estiver com tal idade, né? É verdade. Poxa, vai demorar muito, né? Será que eu E vou ver daqui um pouco? será que eu vou ver? Então tem essa questão de que talvez essas ferramentas elas possam acelerar alguns processos. E talvez até acabar com o versionamento, né? Porque daqui um pouco o jogo entra numa espiral em que ele tem uma continuidade infinita. Sim, se a gente vai para a ideia do procedural, né, da questão de que você pode gerar mundos, personagens e missões, a gente poderia sim ter essa possibilidade. Existem jogos que estão nesse estilo, né? Uhum. O próprio Minecraft, né? Eu acho que, se não me engano, Starfield também é um jogo da Starfield, Bethesda de justo. exploração espacial. O No Man's Sky Mas, veio com essa ideia também. Se não me engano, são jogos que têm essa perspectiva. Mas eu acho que a discussão ela pode ser aprofundada imaginando de que é também interessante nós mantermos um jogador para sempre dentro de um jogo. Como é que a gente faz circular os outros títulos no mercado? Né? E essa manutenção dos jogos ela é importante para a indústria, né? Principalmente se a gente for olhar para as desenvolvedoras de médio ou pequeno porte, que também precisam ter seus títulos colocados no mercado, né? E precisam fazer girar a economia dessas empresas também, né? Isso a gente tem pensado bastante assim com relação ao próprio GTA agora, né? O uhum. que as pessoas vão comprar além do GTA no final do ano, Pois é. né? A gente ainda não tem o valor, mas a especulação é de que que ele atinja, né, um patamar de valor que nós não vimos até então, Justo. né? E claro, uma boa parcela da população provavelmente vai fazer uma opção. Eu vou comprar GTA e não vou comprar, É. né, Tantos outros jogos, né? tantos outros jogos. Então, essa é uma preocupação. A questão da própria indústria em termos dos desenvolvedores, né? A indústria de jogos, por mais que ela seja uma das mais rentáveis, ela está sempre à frente da música e do cinema. O Brasil é um dos grandes mercados de jogos digitais mundiais, Olha só. né? Nós estamos sempre ali nas primeiras colocações, ali quarto, quinto lugar, né? Não tenho informação tão atualizada Uhum, agora, uhum. mas nós somos um grande consumidor. Da América Latina, nós somos o primeiro, né? O maior mercado consumidor. Mas há um grande número de profissionais para esse desenvolvimento de jogos, né? E é uma indústria que, em determinados ciclos, ela traz muitas demissões em massa também. Então, há de se considerar também, né, o quanto que essas ferramentas também contribuirão para isso, né? E como que esses profissionais serão absorvidos depois no mercado, né? O desenvolvimento de um grande jogo, ele traz consigo centenas de profissionais que trabalham por muitos e muitos anos, Verdade. né? Então, há ali um ciclo produtivo que uma parte dele se encerra quando há o lançamento do jogo, É, né? é fato.
E, enfim, e é uma indústria, ela precisa ter lucro. E, claro, ela precisa ter lucro, porque o investimento é muito alto, Uhum. né? Eu vi uma notícia de que para o GTA 6 foram investidos 300 milhões de dólares só para a água, o Nossa, desenvolvimento da água do da água jogo, dentro do jogo. né? Então eles estão prometendo uma água que eu não sei qual é. Estilo Avatar, assim, né? Eu acho que vai ser mais real do que Do que isso. do que o real. Parece que tem algumas questões de inundações, enfim, algumas coisas muito interessantes. Então há um investimento muito grande, né? E a Rockstar é uma grande desenvolvedora com muito know-how nesse tipo de produção, né? Haja vista os outros jogos, Claro. a série o Red Dead Redemption Nossa, também, né? excelentes. Então, é uma indústria que ela tem assim uma especificidade e uma particularidade assim que precisa ser olhada sempre muito de perto, né? Então, esses impactos a gente precisa olhar eles com muita cautela, né? A própria Steam, né, teve um momento ali que ela não aceitaria jogos feitos com IA, depois parece que ela voltou atrás. Então a gente não sabe muito bem para onde que a gente vai caminhar, Tudo muito novo também. né? Se por um lado eu posso acelerar o processo, posso agilizar os meus meios de produção, né? Por outro lado, talvez eu tenha menos pessoas trabalhando. Por outro lado, talvez um desenvolvedor que não tenha uma habilidade artística possa produzir um jogo porque a IA vai fazer isso para ele, Perfeito. né? Então, eu acho que o que nós temos, né, diante de nós é uma grande tela digital meio que em branco ainda, né? Uhum. E nessa tela nós não sabemos exatamente o que nós vamos colocar ali com relação a esse uso, né? Ele é muito promissor, ele é muito fascinante, né? Então, quem tem essa experiência, né, de usar a IA, de trazê-la para o seu dia a dia, de usá-la, né, como uma ferramenta que te ajuda nos teus processos de trabalho, né, percebe que, nossa, isso é muito legal, É muito legal. né? Agora, essa construção daqui para frente, ela tá por nossa conta, né? Essa Estamos os arquitetos da obra agora, né? não virá alguém de fora para dizer assim, olha, é por aqui ou por ali, né? E eu costumo sempre dizer isso muito para os alunos e para os professores com os quais eu trabalho, né? Olha, somos nós aqui, não tem outras pessoas que vão decidir sobre isso, né? Quarta-feira agora eu estava ministrando aula magna no curso de moda e é uma área também muito impactada Aham. pela questão da criatividade. Teve foi um grande estúdio agora da área de moda que lançou uma campanha totalmente feita com IA. Eu recebi um dia depois da minha palestra. Nossa. E eles trouxeram uma temática muito parecida com GTA 6. Só, tá aí, né? Vamos aproveitar. Totalmente feita com IA. E olha que complexo isso, né? Para um profissional que vai colocar a sua própria profissão em dúvida, né? Tá, mas eu preciso saber fazer o croquis ou eu posso delegar isso para uma máquina? Qual é o meio termo ali, né? Será que aquilo que é fundamental da minha profissão eu posso delegar? E eu estarei fazendo moda, sim, né? E é moda daí, já entra no conceitual, né? É. Então, né, acho que esse é o ponto, assim, a gente tá sentindo um certo balanço nessas estruturas que até então estavam tranquilas ali, Uhum, né? E a uhum. tecnologia veio para nos mostrar que, opa, a gente pode fazer isso diferente. Nós vamos fazer ou não vamos fazer? Aí fica pela nossa conta, né? É. Eu queria explorar um pouquinho mais essa questão dos jogos, que agora me recordei também que recentemente, agora foi um poucos anos atrás, se falava muito também no fim dos consoles, né? De que, Certo. de que a virtualização dos computadores, o professor também falou, né? Pô, que maravilha seria, né? Escolher no servidor a configuração e Certo. ela já aparecer, né? Aham. Como que tá isso hoje, atualmente? Certo. Um outro ponto bastante crítico, né? Muito crítico. Porque tudo nos aponta que talvez nós tenhamos, em algum futuro não muito distante, talvez um certo desapego do console dentro da nossa sala,
né? Hoje ainda vi um vídeo de uma especialista em jogos, né? A Alice Gobi, falando justamente sobre esse ponto, né? Que é um ponto bastante delicado dentro da área de jogos, né? Porque, como você falou, nós viemos de uma época onde o equipamento era vital, né? Eu precisava ter o hardware ali, na minha frente, né? Sem ele nada era. Nada. E dali tantos outros estilos e modelos de hardware, né? Até a questão dos portáteis que hoje estão muito em alta, né? Nintendo Switch, por exemplo, Justo. né? A própria Steam Machine não, Steam Deck, Steam Deck. o Steam Machine agora também. Então, parece que aquilo que a gente viveu e conheceu como guerra dos consoles Isso. Tá se está acabando. para ser transformada, né? E há talvez uma certa perspectiva, né, principalmente olhando para a Microsoft, de que esse seja um caminho que eles vão tomar. Há alguns experimentos, né, que a Microsoft vem testando há bastante tempo com relação Justo. a isso, né? Eu lembro de ter testado o cloud deles pela primeira vez, que era um streaming do seu Xbox para um celular ou Pra para qualquer uma outra tela, né? tela, né? Aham. Dentro da sua casa. Aí você precisava ter uma boa rede Con- interna, né? Um Conexão de. bom router ali para dar Aham. conta, né? E quando eu testei isso a primeira vez, nossa, isso aqui é fantástico. Eu só preciso do controle, né? Quando funcionar bem, vai ser muito legal, né? E você imagina, né? Porque até então a sala era o lugar icônico onde nós colocávamos o videogame. É. Então ali era o centro da casa do gamer, a sala, né? O videogame estava ali no lugar principal, do lado da TV, né? Numa posição de destaque. Então a gente foi vendo uma série de deslocamentos desse videogame para outros lugares, né? Então a Nintendo sempre trabalhou muito com essa ideia, né? De que, ok, você pode ter o seu Switch lá no dock, Mas também. ou também você pode levar ele para qualquer lugar. Isso é muito legal, Aham. né? E agora, né, eu acho que principalmente com o avanço da cloud, pelo menos é que eu tenho mais experiência, mais contato da Uhum. Microsoft, Sim. da ideia de que, bom, você precisa de uma tela e de um controle, né? Que você leva pra qualquer lugar. Para Né? qualquer lugar. Então, isso é muito disruptivo, Justo. porque é uma quebra paradigmática de décadas de uso do videogame, Muda completamente o jogo. né? É. Muda a cultura digital. Uhum. Então, aquela ideia assim de que você está jogando um jogo que é um exclusivo do Xbox numa outra tela, que você não precisa mais do videogame ali. E daí, eles começaram a embarcar os softwares nas televisões. E ok, então você... Smart TV, né? As Smart TVs. E tem algumas específicas com o aplicativo do Xbox. Sim. Então você precisa só comprar o controle. Então imagina a redução de custo. Então você saiu da necessidade de comprar um console de 2.000, 3.000, 4.000 reais para comprar somente um controle 300, 400. 300, 400 reais. Né? Então, isso é fantástico. Era o que nós queríamos Nossa. naquela época, né? Nossa, total. Será que eu não posso acessar de uma maneira mais barata? E por outro lado, então, tornaram também os jogos um serviço. Né? O que também nos preocupa um pouco, né? Principalmente com algumas mudanças em termos de políticas, acho que até da própria Steam, de que o jogo ele é um serviço. E de que se em algum momento... Nós tivemos algumas experiências no ano passado de jogos que foram descontinuados, né, jogos online, e que os jogadores, mas eu vou perder o acesso ao meu jogo? Vai. Então houve uma discussão de que não, agora o jogo é um serviço. E há também grandes lojas que vão num caminho diferente, como a DOD, né? Que na verdade, agora ela é de um dos fundadores da CD Projekt Red. Ela era da CD Projekt, né? Agora é só de um dos fundadores. E a ideia dela é de que o jogo ele é seu para sempre.
né? Ela não tem... quando ela vende o jogo, ela vende sem o DRM, que seriam as travas regionais. E a ideia é de que não, o jogo de fato você está comprando, ele é seu. Independente do formato digital, físico, né? Eles estão só no digital lá, né? Aham. E enfim, eles são a desenvolvedora, mas ali eles são um comércio, né? E eles prezam muito também por trazer jogos antigos, né? A sigla, se não me engano, é Good Old Games, né? Os bons jogos antigos. Na ideia, inclusive, de preservação desse material. Porque Por como é que quê? a gente joga um jogo antigo hoje? Emulador. Mas o emulador não é permitido. Se tu tiver a cópia física, né? Só Tem que nesse ter a caso. ética ali, né? Mas veja, essa discussão é muito importante porque talvez, se nós não tivermos iniciativas como essa, a gente perca o acesso, É né, verdade. a jogos que eram jogos do passado. Uhum. E isso é muito significativo, porque nós estaríamos perdendo uma parte significativa da história. Como é que a gente compra um jogo antigo se não for por uma loja especializada como Não. essa? É. Eu quero jogar Top Gear. Nossa. É só com mídia física? É. Ou nas versões com emulador. Sim. Mas se não for isso, talvez nós não tenhamos mais acesso a um bem. E o desenvolvedor não tem a menor vontade, talvez, dependendo do tipo de mídia, e daí também as questões comerciais, de colocar isso disponível em uma cloud, né? Sim. Às vezes a desenvolvedora nem existe mais. Pois é, tem mais isso, né? Né? Às vezes ela, enfim, né, encerrou o processo. Então, eu vejo assim que nós estamos vivendo um ponto que talvez daqui para frente nós tenhamos, de fato, ali, como você falou, uma transição, né, nessa perspectiva de que o videogame, né, e o ecossistema Xbox, por exemplo, talvez isso aconteça com a PlayStation em algum momento, Claro. possa ser acessado em qualquer dispositivo. Eu não sei muito o que pensar sobre isso, porque a nossa geração é uma geração que ela tem um apreço nostálgico pelo videogame. Né? Então... Pô, a gente soprava fita, gente. Soprava fita. Então, eu acho que é uma mudança muito disruptiva, né, para uma geração que cresceu com o videogame, né? Mas assim, as desenvolvedoras, né, esses grandes players, eles estão muito preocupados com o negócio, né, com a manutenção do negócio. Claro. E o negócio, ele é de certa forma um negócio de risco, se tornou de certa forma um negócio de risco, e dá a impressão que às vezes até com uma certa fragilidade, né? Nós tivemos algumas experiências, acho que foi no ano passado, com jogos que não fizeram sucesso no lançamento. Mas daí como é que o estúdio faz? Pois é. É uma aposta, né? Ele trabalhou ali 4, 5 anos, né? Ele bancou ali as pessoas e o jogo não vende. O jogo não é bom o suficiente. Né? Então, hoje as apostas, né, principalmente nos títulos AAA, ou talvez tenhamos um 4A agora com GTA 6, é uma promessa. Vamos botar essa régua aí, né? Né? É uma aposta muito alta, né? É quase como apostar suas fichas todas ali no processo, né? Claro, o GTA 6 é um jogo muito garantido. Sim. Né? Então, ele vai ter que ser muito ruim para ser ruim. O 5 ele tem uns dados muito interessantes, que ele foi a maior mídia da história da humanidade com a maior vendagem. Né? Então, em números de unidades únicas. Né? E, pelo menos até a última informação que eu vi, a estimativa é que eles tinham faturado 6 bilhões de dólares. Nossa. Com o GTA V. Caramba. Que é um jogo que continua vendendo. Não, até hoje. Né? Uhum. Agora, por conta do 6, vai vender mais eles ainda. querem vender né? O 5 tá saindo ainda, porque enquanto não sai o 6, as pessoas... Enfim, e o GTA nem é muito um jogo da minha praia, sabe? Pois é. Eu nem curto muito. Nem curto muito, assim. Mas o hype tá tão grande, né, que dá à desenvolvedora uma certa garantia e segurança, né? Há ali alguns comentários de que eles vão tirar o investimento no jogo em semanas, talvez no primeiro mês já.
né? Todo o investimento, né? O que é comum, às vezes, em grandes títulos, né? Então, geralmente, assim, o primeiro final de semana é um final de semana, assim, de muita lucratividade, né? E gera as críticas, aí todo mundo... É uma loucura, né? Uma loucura, uma loucura. Professor, que legal. Eu queria continuar falando sobre isso, olha, por horas aqui, né? Opa, que bom. Ai, cara, mas vamos passar, então, agora para o quarto bloco, né? Certo. Que são desafios, ética e o futuro. Falar de futuro no futuro é uma coisa maluca, né? A gente tá vivendo um futuro aqui deslumbrante, na minha opinião, né? O uso de IA generativa, ela levanta importantes questões éticas, né? Como vieses algorítmicos, a autoria de conteúdo. Agora eu queria saber como é que a Unifeb e o professor, na sua atuação, abordam esses desafios para garantir um uso responsável e ético da tecnologia. Esse é um elemento assim que nos dá muito trabalho, né? Nós comentamos aqui do quanto que tudo isso está sendo criado nesse exato momento, né? Então, a Unifeb, enquanto instituição, né, ela tem essa cautela, né, no uso dessas ferramentas e na maneira como nós pensamos a educação a partir delas também. Então, nosso compromisso é um compromisso muito responsável com a formação do aluno. Então, nós sempre temos que olhar para as novas ferramentas com um certo critério. E eu sempre digo assim que muitas vezes nós estamos tão entusiasmados que a gente deixa que esse entusiasmo passe na frente dessas questões, né? E a gente... Pode falar. Não, é que meu pai tem uma frase, que o professor entrou nisso, meu pai tem uma frase, a gente ri muito lá em casa, mas é muito verdadeira, que ele diz assim, ó, prudência na felicidade. Olha só, que boa. E eu acho que é muito isso. Ótimo. Isso, exatamente. E assim, eu sempre fui um grande entusiasta disso, né, dos jogos. E quando eu estava fazendo mestrado, a minha orientadora, ela dizia assim, Fernando, calma. Professora, mas o jogo tal, a gente... Fernando, calma, vamos devagar. E eu aprendi a ter um pouco mais de prudência ali e um pouco mais de cuidado com relação à maneira como a gente acaba trazendo isso para a nossa vida, né? Existe um termo na tecnologia que é destinado às pessoas que sempre estão muito à frente daquilo, que são os early adopters, né? Yes. Aqueles que eu quero ter o acesso antecipado, né? Eu não quero no dia do lançamento, né? Eu já fui assim, né? Com algumas coisas. Eu lembro que quando saiu a rede do Google, o Google Plus, lembra do Google Plus? Lembro. Eu tive acesso antecipado. Caramba. Nossa, aquilo era tão incrível para quem gostava de tecnologia, Meu Deus. né? E você se sentia assim, né? O É cara da tecnologia, né? Uhum. Pô, eu ganhei um convite, eu tenho o acesso ali na frente. E eu acho que hoje, por conta do quão incrível a gente tem visto as coisas sendo produzidas com IA, há uma tendência muito grande que a gente deixe esse entusiasmo e essa empolgação, às vezes, passarem um pouco na frente. E principalmente quando a gente começa a fazer algumas operações, né, que elas fogem um pouco do contexto normal, né? Eu lembro assim de uma experiência que para mim foi muito impactante, a primeira vez que eu vi o ChatGPT descrever uma imagem, né? Então você subia uma imagem para lá, hoje ok, mas ele não começou fazendo isso. E fazendo isso por vídeo. Sim. Né? Então as minhas primeiras experiências com vídeo também, descreva aqui a minha roupa. Você está usando uma camisa assim, assim e tal. Descreva o ambiente e tal. Os meus primeiros impactos com isso foram de muito vislumbre. Olha as potencialidades que estão aí. Mas isso parecia quase como uma bruxaria. De tão místico que era. Mas como que ele pode entender? Qual é a lógica por trás, né? Que isso aqui é um lago, que aquilo ali é uma casa de madeira. Como é que ele vê, né? Então, claro, né, as explicações técnicas por detrás, elas dão conta disso, né? Mas para uma pessoa que não está na área técnica da área da engenharia de software, essas informações, elas não conseguem ser recuperadas, né? Uhum. Então, esse entusiasmo, né, ele é visto por nós lá na Unifeb como positivo, no sentido de que nós temos uma ferramenta
poderosa nas mãos e que a gente precisa direcioná-la. Para nós está muito claro que sem um processo ético, né, muito bem estabelecido, talvez a gente não consiga aproveitar a ferramenta como deveria e talvez nós tenhamos prejuízos. Por isso que a nossa postura é uma postura, sim, de que vamos usar, de que vamos conhecer, de que vamos dar ao nosso aluno também essas oportunidades, mas que vamos fazer isso de uma maneira que também não coloque em jogo o futuro dele. Né? Nós não queremos, por exemplo, um engenheiro civil fazendo os cálculos estruturais na ferramenta, né, sem saber a lógica que está por detrás, né, sem ter o domínio técnico daquilo que é a sua competência. Tem que ter curadoria, né? Total, né? Você imagina, né, um engenheiro, não, ok, vou chamar aqui o ChatGPT, vou pedir para ele fazer. Isso para nós é impossível. Uhum. Né? Então, esse profissional, sim, ele precisa continuar com a mesma qualidade. Mas o que a ferramenta vai trazer de potencialidade de melhoria? Será que ele consegue revisar um cálculo com a IA? Será que ele consegue fazer, por exemplo, testes de prototipagem em tempo real, que talvez num software específico ele demoraria um pouco mais, ou ele conseguiria visualizar algumas coisas ali? Então, esse uso consciente, né, que não substitui o profissional, Uhum. é o que nós temos discutido bastante na instituição. Que bacana. Legal. Professor Fernando, que conversa boa. Foi muito boa. Eu tô pensando aqui que a gente tem que fazer um repeteco, tem que ter uma Opa! próxima, viu, para falar mais sobre isso. Mas agora eu queria fazer a pergunta, já estamos chegando aqui no final do episódio, né? Uhum. Queria fazer a pergunta conceito aqui. Queria que o professor deixasse a sua mensagem para quem está começando, o profissional que está entrando na área e que, né, está se deparando com todo esse novo mundo, né? Certo. O que o professor tem para deixar para essa pessoa? Certo. Então, eu penso assim que todos nós estamos diante assim de um momento bastante desafiador em termos de tecnologias. E ao mesmo tempo que ele é desafiador, eu acho que há muitas boas perspectivas pela frente. Né? Eu acho que esses momentos de ruptura tecnológica, né, que nós fomos vivendo ao longo da história nos mostraram que sim, nós precisamos entrar na onda da IA. Sim. Né? Eu deixaria isso como uma orientação de um professor ou um conselho. Não deveríamos deixar de fora, de jeito algum. Né? E esses exemplos que nós vivemos, eles nos mostraram isso, né? Que essas tecnologias elas são importantes. Eventualmente, algumas tecnologias vêm e vão. Né? Nós estávamos falando ainda há pouco ali da questão dos óculos de realidade virtual, que ainda não se consolidaram, né, por uma série de questões. Uma grande promessa. Né? Uma grande promessa. É sim uma grande perspectiva para o futuro, né? Mas ainda não se concretizou. Mas eu diria sim que é muito importante que todos nós, professores, estudantes, né, o público em geral, possa conhecer e ter acesso a essas informações. Eu acredito que essas ferramentas de IA elas estarão embarcadas em outros produtos, né? Acredito que haverá uma naturalidade do uso delas. Então, trabalharmos no nosso próprio letramento para conhecer essas ferramentas, para entendê-las, eu acredito que só nos trará benefícios. E eu acredito ainda que nós teremos um momento, e daí assim, é bem pensar no futuro mesmo, né? Daquilo que a gente chama de ubiquidade, que é a perspectiva da tecnologia totalmente dissolvida, né, nos objetos, nos produtos, que a gente não mais notará ela. Né? Sabe quando alguma coisa assim está tão incorporada que a gente não presta mais atenção? E eu acredito que as ferramentas de inteligência artificial elas chegarão nesse momento também. Né? Eu acho que tem uma perspectiva que é bastante interessante. Tem o filme Ela, com o Joaquin Phoenix e com a Scarlett Johansson. E por vários momentos do filme ele usa um fone conectado ao sistema de inteligência artificial. Eu acredito que nós teremos algo muito semelhante a isso, né? De utilizar essas ferramentas como um assistente,
um assistente com muitas habilidades, né? Com habilidades muito maiores do que nós vimos na história das tecnologias até então, e que a partir do bom uso delas, né, eu tenho assim, de fato, uma crença de que isso possa melhorar a sociedade, principalmente, né, contribuir com a educação também, com a formação de profissionais e com a nossa vida no dia a dia também. Que legal. Professor Fernando, muito obrigado pela participação. Foi muito boa a nossa conversa. E deixo aí as palavras finais. Então, obrigado também, Lucas. Foi um prazer estar aqui. Eu gostei muito da nossa conversa. Que bom. Eu acho que é uma conversa muito importante, né? Um tema que vai impactar, já está impactando, vai impactar todo mundo, vai impactar as profissões também. E eu acredito que quanto mais ações, né, nas quais a gente possa falar, discutir, trocar ideias, eh, não só ideias, mas experiências também, eu acho que a gente tem visto, né, pelo menos entre os meus pares, né, professores pares, uma grande rede de colaboração também. Né? Ah, eu tenho usado o cloud para fazer isso, eu tenho usado o notebook LM para fazer aquilo. Né? Então, há um compartilhamento de informações, eu acho que isso é vital nesse momento, né? Que nós possamos criar essas redes e, enfim, construir os caminhos que nós iremos traçar pela frente. Legal. Muito obrigado pelo convite, foi uma honra. Obrigado. Pessoal, falamos hoje com o professor Fernando Merizio. Até o próximo episódio. Valeu!